próprias forças, recursos, métodos e meios, frustrou-se, foi fracassado por uma intervenção judicial de Deus. E o capítulo 12 apresenta-nos um contraste. É Deus que vem dos céus ao encontro do ser humano. E esta é a graça de Deus que é apresentada nas Escrituras Sagradas. E esta graça que nós vimos nos personagens que já estudamos e que antecedem Abraão, e que de um modo muito específico pode ser vista em Abraão. E quero destacar da trajetória de Abraão 3 verdades para a nossa reflexão. A primeira delas é o chamado de Abraão. Queridos, Deus tem as mais diversas formas de chamar os homens das trevas para a sua luz. Talvez se eu perguntasse a cada irmão, a cada irmã, como se deu o seu chamado, cada qual teria uma experiência diferente a relatar. Aqueles que viveram no mundo e tiveram uma experiência dramática de conversão. Aqueles que foram nascidos e criados na igreja, talvez tiveram uma experiência mais tênue de conversão. Mas certamente nós somos capazes de identificar como era a nossa vida antes e como passou a ser depois do nosso encontro com Jesus. Eu nasci e cresci na igreja, meus pais eram presbiterianos e me levaram na escola dominical, me levavam aos cultos, desde que eu nasci. No entanto, foi somente aos 16 anos que eu tive uma experiência com Jesus. A tal ponto de segui-lo, não porque os meus pais estavam na igreja, eram da igreja e seguiam a Jesus, mas por convicções próprias. E foi na igreja presbiteriana de Cesário Lange, não esta, a igreja presbiteriana que se situava numa outra rua, uma pequenina igreja, que eu vi uma mensagem. E essa mensagem tocou no meu coração. Esse foi meu dia de encontro com o Salvador, com o Senhor Jesus Cristo. Este foi o dia em que Ele me chamou eficazmente. As experiências podem ser diversas, mas todos nós ouvimos a voz de Deus. E ela se mostrou perceptível a cada um de nós. A fé vem através do quê? Segundo a Bíblia, vem através do ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então é através da palavra que Deus nos chama. É através da palavra que o Espírito Santo atua no nosso coração. Vamos relembrar alguns personagens. O apóstolo Paulo foi chamado em que circunstâncias? Oi? Indo para o caminho de Damasco. Fazer o quê? Perseguir os cristãos. Ele foi chamado por quem? Pelo Espírito Santo e pela palavra de quem? Ele leu um versículo e se converteu? Não. Ele ouviu a voz de quem? Do próprio Cristo. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. E esse encontro é um tanto quanto diferente do nosso encontro pessoal com Jesus. Porque nós ouvimos a voz de Cristo falando através das Escrituras. Ele ouviu a voz de Cristo falando de uma forma extraordinária. Ele ouviu a Jesus. Ele viu uma grande luz que se irrompeu no caminho em que ele estava. Um outro personagem que nós encontramos no livro de Atos, capítulo 8, é o eunuco etíope. Os irmãos se lembram como se deu a conversão do eunuco etíope? De onde ele vinha, para onde ele ia e o que ele estava fazendo? Oi? Estava lendo o Antigo Testamento. Ele vinha de onde? E para onde ele ia? Exato, ele estava vindo de Jerusalém e voltando para a Etiópia, né? Estava a pé ou a cavalo? Cavalo. Ou numa carruagem. Apóstolo Paulo que estava a cavalo, né? Pelo menos se pressupõe que o apóstolo Paulo estava a cavalo, né? Ele caiu, né? E caiu do cavalo, né? Literalmente.
O eunuco etíope estava numa carruagem, de volta de Jerusalém para a Etiópia. E ele vinha lendo o Antigo Testamento, como os irmãos citaram. Possivelmente ele era o quê? Exato. Mas por que ele estava lendo a Bíblia? Qual era a relação dele com a Bíblia? Qual era a relação? Por que ele conhecia o Antigo Testamento? Estava com o Antigo Testamento e estava lendo o Antigo Testamento. Exato. Ele era um prosélito dentre os judeus. Os judeus faziam prosélitos. E embora os prosélitos conhecessem as escrituras do Antigo Testamento, fossem admitidos à religião judaica, eles não tinham todos os privilégios dos judeus, porque alguns eram restritivos apenas os judeus. Eles poderiam estar no átrio dos gentios, né, mas não no átrio em que os judeus se congregavam. Mas eles já tinham contato com a palavra. Né? E ele voltava lendo a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Ele foi para o templo e voltava lendo a palavra de Deus. Né? Então isso chama a nossa atenção. Coisa que muitas vezes nós não fazemos. Quem lê a Bíblia no caminho da igreja para casa? Difícil dirigindo, né? Se a gente fosse numa carruagem. Mas será que se fosse de carruagem a gente teria essa preocupação de se alimentar não só no culto, com a pregação da palavra, com o estudo bíblico, mas de conferir talvez aquilo que foi dito lá com as escrituras e analisá-las ao longo do nosso percurso, ao longo da nossa semana? Tem esse detalhe, né? Quem vai dirigindo fica difícil de ler. Talvez possa ouvir. Hoje nós temos esse recurso, né? Ouvir a palavra de Deus. Os outros podem ler. Ou quando chega em casa, leem, conferem as escrituras. Eu não sei se os irmãos têm esse costume, mas eu e Raquel comentamos o sermão depois do sermão. Seja um sermão que eu esteja pregando, seja um sermão que os outros estejam pregando, outros irmãos estejam pregando, a gente para um tempo depois em casa para a gente refletir, meditar, buscar alguma aplicação desse sermão. Isso é tão abençoador, porque às vezes a gente, além daquilo que foi exposto no estudo bíblico ou no sermão, a gente consegue descobrir outras coisas e outras aplicações para a nossa vida. Sempre a gente tem esse costume. E esse costume tinha o eunuco etíope, alto oficial da rainha de Candace, tesoureiro. Ele se converteu de que maneira? Encontro pessoal com Jesus? Exato. Exato. O presbítero Fabiano já citou como é que ele foi encontrado por Deus, né, através de Filipe. Né? Filipe, que era um pastor, certo? Que era um presbítero, correto? Qual era o cargo, o ofício de Filipe? Está parecendo gincana bíblica aqui. Ó. Qual era o ofício de... Qual era o ofício de Filipe? Oi? Era um diácono, né? Diácono. Um diácono. Filipe o ouviu lendo as escrituras. Né? Ouviu lendo as escrituras. E é interessante, o eunuco perguntou, escuta, nesse trecho aqui, de quem ele está falando? De si mesmo ou de algum outro? E então Filipe, a partir desta pergunta, lhe anunciou a Jesus. E aquele eunuco etíope entregou a sua vida a Jesus. Converteu-se, foi batizado. E alguém pode dizer, e depois desviou da fé. Porque a gente não tem mais notícias dele no Novo Testamento. Né? Mas a história fala da chegada do Evangelho na Etiópia, dos núcleos cristãos que se formaram na Etiópia. Quando os missionários chegaram ali, já haviam pessoas convertidas, muito provavelmente pelo ministério do eunuco etíope. Agora, notem que a conversão dele se deu por uma intervenção, é lógico que todas as nossas também, né? Mas a dele está descrita no livro de Atos. Se deu por uma intervenção sobrenatural de Deus na vida de Filipe. Onde é que Filipe estava antes de ir para o caminho que estava deserto? Olha que interessante, o caminho estava deserto. Onde é que ele estava antes? E fazendo o quê? Hoje eu vim com a ideia de gincana bíblica na minha cabeça, então... Onde estava? E fazendo o quê? Filipe. Samaria, pregando o Evangelho.
Com sucesso ou sem sucesso? Muitos milagres, muitos sinais, muitas conversões. E de repente Deus diz a ele que saísse e fosse para um caminho que estava deserto. Olha aí. Que pastor entenderia isso, né? Um chamado para sair de um lugar que está dando certo, está sendo abençoado, multidões se converteram, sinais e maravilhas acontecendo, e ele é chamado para ir no caminho que estava deserto. Mas no caminho que estava deserto havia um escolhido de Deus que precisava ouvir a mensagem. Ouviu a mensagem, entregou a vida a Jesus, e o evangelho chega ao coração da África através desse eunuco etíope. Carcereiro de Filipos. Como se deu a conversão do carcereiro de Filipos? Atos 15. Oi? Perfeito. Note que a conversão do carcereiro se deu no último momento da vida dele, porque ele pensava em se matar. Houve um grande terremoto, ele achou que todos haviam fugido da prisão, e a sentença para um soldado romano, se isso acontecesse, era a morte. Então ele disse, já que eu tenho que morrer, eu vou me antecipar, né? E Paulo disse, não te faças isso, estamos todos aqui. É uma série de milagres acontecendo, né? Porque dá um terremoto, as cadeias de todos caem, as portas da prisão se abrem e ninguém sai, né? E esse é o segundo da noite, porque à meia-noite todos ouviam Paulo e Silas louvando a Deus e ninguém se incomodava, né, por perturbação do sossego. Eles ficavam atentos, ouvindo Paulo e Silas louvando a Deus. Depois acontece um terremoto e ninguém sai, todos permanecem ali. E quando ele ia se matar, Paulo disse, não te faças isso, estamos todos aqui. E ele faz a pergunta, a maravilhosa pergunta, que se nós não fizermos, devemos fazer. O que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquela foi a hora do encontro daquele homem com o Senhor Jesus. A voz de Deus, através do Espírito, falando no seu coração, trouxe a conversão. Como eu e você somos chamados? Como se deu a nossa experiência de chamamento com o Senhor? Abraão ouviu o chamamento de Deus enquanto estava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus fica numa região entre os rios Tigre e Eufrates. Geograficamente é numa região chamada Crescente Fértil, Tigre e Eufrates. E Deus lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí nós podemos observar algumas coisas. Embora Abraão fosse da descendência semita, em Ur dos Caldeus, muito possivelmente, ele estava em meio a um povo idólatra. E muito possivelmente, ele também era idólatra. Não havia nada que motivasse Deus a chamar Abraão, a não ser a vontade santa e soberana de Deus. A sua vontade santa e soberana. Ele vivia numa terra idólatra, possivelmente fosse idólatra, e não é Abraão que vai ao encontro de Deus, é Deus que vem ao seu encontro e fala ao seu coração, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Uma segunda coisa, é ordenado a Abraão que quebre os vínculos com a sua família, que abandone os seus bens. Muitas vezes o nosso chamamento exige quebra de vínculos, rompimento de relações, exige o abandono de bens. Jesus vai deixar claro que se alguém amar mais qualquer outra coisa do que ele, não é digno dele. Sejam pais, mães, esposos, esposas e até mesmo filhos. O chamamento de Deus é mais importante e às vezes exige a quebra de vínculos. Esses dias estivemos em Laranjal Paulista, e Laranjal Paulista é a terra em que vive a família Ruberti. O patriarca dessa família, Orlando Ruberti, quando foi alcançado pelo Evangelho, ele foi expulso da casa do seu pai. Seu pai disse, eu nunca mais quero vê-lo.
eu não aceito você mais na minha casa. E ele saiu da casa apenas com a roupa do corpo. E nunca mais voltou. Mas não negou o nome de Jesus. Não negou o seu chamado, porque a graça de Deus se manifestou de uma forma irresistível na sua vida. E ele permaneceu firme. Criou a sua família na igreja. Um dos seus filhos, presbítero Ezequiel Huberti. Muitas vezes o nosso chamado também exige quebra de vínculos, decisões radicais, rompimentos radicais para sermos dignos de Cristo. O terceiro ponto, Abraão teve de crer na promessa divina. Eu não sei se Abraão tinha um temperamento parecido com o meu, mas eu teria muita dificuldade de obedecer essa ordem. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu gosto de saber qual é o destino. E se eu vou chegar antes para tomar o ônibus, e se eu vou chegar a que horas de ônibus, os irmãos terem uma noção de como eu sou estável em meu temperamento. Hoje eles aceitam o token no celular, né? Você não precisa imprimir a passagem. Pergunte se eu levo só o celular com o token. Nunca levo, eu imprimo a passagem e levo a passagem, não importa se tem aquela maquininha de ler o token. Por quê? Porque eu fico imaginando, de repente pode acontecer uma coisa e não dá certo a leitura do token e eu ter problema de identificação. Então, eu já levo ali tudo impresso. Então, imagine Gerson Trevisan recebendo um chamamento: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Era só uma promessa, o destino não estava descrito, não estava definido, não estava claro. E Abraão responde através da fé. Por isso que a Bíblia diz: Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Porque ele saiu da sua terra, saiu da sua parentela, foi para uma terra que ele não sabia qual era. Ele, em quarto lugar, obedeceu a Deus, mesmo que a promessa de Deus não fosse palpável. Qual era a promessa de Deus? De ti farei uma grande nação. Abraão não era novo quando saiu de Ur dos Caldeus. Já tinha mais de 40 anos. De ti farei uma grande nação, como? Se ele não tinha descendência. No entanto, obedeceu a Deus, apesar de não ter nada palpável, não ter nada concreto, e romper relações, sair de uma terra, deixar os seus bens, deixar a sua família, e ir para um outro lugar que ele não sabia onde era. Isso é chamado da fé. Por isso que a Bíblia diz que fé é o quê? É a certeza. Hebreus 11:1, quem sabe de cor? Fé é a... Exato, as coisas que se esperam plena convicção daquilo que a gente não vê, isso é fé. E essa fé é percebida em Abraão, e é percebida no apóstolo Paulo, é percebida no eunuco etíope, é percebida no carcereiro de Filipos, é percebida na minha vida e na sua vida. Crer nas coisas que nós esperamos, ter convicção das coisas que não estão visíveis, que não estão palpáveis. A voz de Deus continua sendo a mesma, e continua falando, e continua chamando, e o seu Espírito continua agindo no coração das pessoas. E eu e você somos desafiados, tal qual a Abraão, a quebrar vínculos, romper relações se necessário, e a, com os olhos da fé, considerar aquilo que Deus tem reservado para nós, ainda que não seja visível, ainda que não seja palpável. Abraão creu e obedeceu. Temos crido, meus queridos? Temos obedecido? A voz de Deus que nos chama é a voz também que cumpre as suas promessas, que satisfaz a esperança daqueles que neles confiam. Há muitas vozes que chamam o homem. E eu falei da minha conversão se deu com a pregação do irmão Antônio Diniz, um antigo ancião da nossa igreja. Um homem muito simples. E ele estava pregando sobre a escolha de Roboão. Roboão fez uma escolha logo após a morte do seu pai.
as pessoas disseram: olha, seu pai fez pesado os impostos sobre nós. Por favor, alivia a carga tributária que seu pai impôs e nós te seguiremos, todos nós seguiremos para sempre. E ele então foi se consultar com os anciãos que haviam servido ao seu pai, que haviam aconselhado ao seu pai, e os anciãos disseram: olha, é sensato o que eles estão falando, é prudente o que eles estão falando, alivia a carga tributária do povo. Mas ele, não contente com isso, foi se aconselhar com os jovens que haviam crescido com ele, seus amigos, e eles disseram: isso é sinal de fraqueza, não faça isso, não faça isso. Responda a eles: olha, se o dedo indicador do meu pai foi pesado, o meu mínimo vai ser muito maior. Se meu pai te castigou com açoites, eu vou castigar vocês com cobras e escorpiões. E ele gostou da resposta. Só que essa resposta acabou dividindo o povo de Deus. Só 2 tribos o seguiram, 10 outras deixaram de segui-lo. E o reino de Israel se dividiu, 10 tribos ao norte e 2 ao sul. Ele fez uma escolha, a escolha de ouvir a voz dos seus amigos, em vez de ouvir a voz dos anciãos, né, que haviam aconselhado o seu pai. E eu me lembro que o Espírito Santo tocou no meu coração quando o seu Antônio fez a seguinte pergunta: que voz você vai ouvir? Dos seus amigos que estão com você, que te aconselham, ou a voz dos seus pais, a voz dos anciãos, a voz daqueles que estão na casa de Deus há muito tempo? Que voz você vai ouvir? Naquele momento eu entendi que precisava ouvir a voz de Deus, né, a voz da experiência, a voz dos anciãos. Ali foi o momento da minha conversão, do meu encontro com Jesus. Um amigo disse, quando eu me converti: você está perdendo sua vida. Eu posso dizer que não perdi. Eu ganhei a vida em Cristo Jesus e vida eterna. O chamado de Abraão, nosso primeiro ponto. Segundo ponto, as vacilações de Abraão. Amados, apesar do chamado de Deus ser respondido por Abraão em fé e obediência, ele teve as vacilações, onde a sua vontade se mostrou maior do que o projeto, do que a vontade de Deus para a sua vida. Ele tinha, como nós, de lutar contra as suas inclinações, contra a tendência da sua própria natureza. E eu gosto muito quando a Bíblia mostra isso com clareza, não esconde isso. A Bíblia mostra isso assim, com muita evidência. Paulo diz: olha, eu não faço o bem que eu desejo, mas o mal que não quero, este está sempre diante de mim. E Abraão teve momentos de vacilações, teve momentos de erros, teve momentos de fraquezas. E erros, vacilações e fraquezas que nos ensinam também. Nós vamos destacar algumas delas. A primeira: quando Deus o chamou de Ur, para sair de Ur dos caldeus, o que Deus disse? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu integralmente esse chamado? Não, por quê? Consigo Ló, né? Levou consigo o seu sobrinho Ló, né? Notem que, capítulo 13, versículo 9, os conflitos logo começaram a surgir entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Já não conseguiam caminhar juntos, houve discussão e dissuasão entre eles, né? Porque a terra era pouca para agasalhar ambos os rebanhos. Uma coisa notável: Abraão, por onde ia, construía um altar para adorar a Deus. Ló, em sua caminhada, não nos diz a Bíblia que construiu altar algum. Mas é interessante a informação que a Bíblia nos dá, após a separação, sobre Ló. Ló foi armando, o que diz a Bíblia? As suas tendas, até chegar onde? A cidade de Sodoma. Note que ele escolheu a melhor planície, um lugar aprazível, né, um lugar que parecia o jardim do Éden.
mas foi armando as suas tendas até chegar à cidade de Sodoma e Gomorra. Ao passo que Abraão seguiu para a terra que Deus iria lhe mostrar, né? Seguiu conforme o GPS divino, a vontade de Deus. Isso nos ensina muita coisa. Apesar de suas vacilações, falhas e fraquezas, Abraão seguiu a vontade de Deus e o servia e o adorava enquanto caminhava. Ló não construía altares a Deus, não adorava a Deus, e a partir do momento da separação, foi construindo as suas tendas até chegar à cidade de Gomorra. Eu acho interessante essa expressão, foi construindo as suas tendas até chegar à cidade de Sodoma e Gomorra. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós vamos nos aprofundando em nosso distanciamento dEle. E também vamos construindo as nossas tendas em lugares cada vez mais perigosos, cada vez mais perniciosos. E então nós vamos perigosamente nos aproximando daqueles que são grandes pecadores diante de Deus, como eram os habitantes de Sodoma e Gomorra. Não é uma questão de simplesmente rejeitar o GPS divino, é uma questão de se perder, né, em caminhos que nos levam à destruição. Abraão vacilou ao levar Ló consigo. Mas houve duas outras vacilações muito semelhantes de Abraão. Quais foram? Ele mentiu sobre a sua mulher. Por quê? Medo, né? Medo do quê? Pode alguém chamado por Deus, que tem a promessa de Deus, ter medo? Teve medo do quê? Teve medo de matar. E por quê? Por causa da esposa, né? Sarai era muito formosa e ele pensava consigo mesmo: bom, os homens, em virtude da sua formosura, vão me matar para desposar Sarai, né? Então ele contou uma meia verdade ou meia mentira. É meia verdade ou é meia mentira? O que ele disse de Sarai? É minha irmã. Por que não era totalmente mentira? Porque ela era aparentada dele por parte, né, da familiar. Mas foi muito bem afirmado pelo presbítero Fabiano, era uma mentira inteira, porque ele contou com a intenção de ocultar o seu grau de intimidade, de relacionamento com Sara. Isso ele fez diante de Faraó e diante de Abimeleque. Ele queria com isso preservar a sua vida. Agora a grande pergunta é: o mesmo Deus que o chamou não conduziria até a terra? A promessa de Deus não foi só de que se ele saísse da terra ele seria abençoado, mas foi de que ele sairia da terra e Deus o conduziria para uma terra. Essa era a promessa. E aí nós nos lembramos daquele texto de Filipenses: aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la, né? Abraão por algum momento hesitou e duvidou. Um outro problema que ocorreu e trouxe muita dor ao coração de Abraão, qual foi? Podia falar, mas foi sugestão de Sarai, né? Ela sugeriu: toma a minha escrava e suscita descendência através dela a mim. Abraão fez algo totalmente diferente de Adão, né? Ele falou: não, senhora, Deus prometeu que a descendência viria de nós, eu não quero saber de Agar, eu não vou desposar Agar. Não, ele fez o mesmo que Adão fez. Ele gostou da ideia, ele aceitou a sugestão, ele coabitou com Agar, nasceu um filho, certo? Como é que é o nome do filho? Ismael. A criança cresceu e começou a trazer dissabores para o casal. A tal ponto de ocorrer a expulsão de Agar da casa de Abraão. Algo que foi muito penoso ao coração de Abraão, a Bíblia nos diz. E ele expulsou
apenas com um odre de água e com uma porção de pão. Basicamente, humanamente falando, ele estava expondo ela e a criança à morte. Então notem que foi uma tremenda vacilação de Abraão e de Sara, né, e de Sarai, ele ter se unido a Agar. Né. O que nós aprendemos com isso? Que assim como Abraão, nós não estamos isentos às vacilações em nossa vida de fé. Temos dificuldade de nos conformarmos integralmente e plenamente à vontade de Deus e depender inteiramente das suas promessas. Agora notem, a desobediência e as vacilações de Abraão não santificam as nossas desobediências e as nossas vacilações. Pelo contrário, nos exortam. Devemos aprender com ele, né, a não fazer. Porque todas estas escolhas erradas trouxeram dissabores muito grandes para Abraão, para sua esposa. Né? E se nós não queremos experimentar os mesmos dissabores, não precisamos repetir os mesmos erros. Né? Feliz aquele que aprende com o erro dos outros. Mas muitos preferem errar semelhantemente ou até mais, para ver se com ele vai dar certo. Não dá certo. O erro vai ser erro e não vai dar certo para ninguém. Pode repetir 100 milhões de vezes que vai continuar sendo erro e vai continuar dando errado. Não adianta. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que pareça adequado, ainda que pareça apropriado, ainda que culturalmente seja aceito. Note que culturalmente era aceito o homem ter filhos como escravo e criá-los como se fossem seus. Então Sara estava simplesmente se modelando pela cultura da época, né? Estava se conformando aos padrões do mundo no seu tempo. Mas embora isso culturalmente fosse correto, não era conforme a vontade de Deus. A promessa foi de Abraão e de Sara a descendência. Os erros dos outros devem nos levar a aprender a não errar. Terceiro ponto, terceira verdade, a afirmação de uma vida de fé. Deus é misericordioso, queridos. E Deus nos perdoa dos nossos erros, das nossas vacilações, das nossas fraquezas. Sua bondade transborda sobre nós. No entanto, precisamos reconhecer os nossos erros, fraquezas, vacilações, nos arrependermos. Mas quando isso ocorre, certamente o pecado tem um efeito ascendente em nossa vida. Nós pecamos subindo e não pecamos descendo. E esse é o caso de Abraão. Notem que ele vai, à medida que caminha com Deus, sendo santificado. E nós vamos observar esse processo de santificação ocorrendo. Primeira ocorrência em que ele demonstra coragem. Os irmãos se lembram qual foi? Uma das virtudes que Deus despertou no coração de Abraão foi a coragem. Em que circunstância ele se mostrou corajoso? Isso, quando foi lutar contra 5 reis, né, para libertar ao seu sobrinho Ló, que havia sido levado cativo. Quantos homens ele levou? Agora também a gincana bíblica entrou no outro nível, né? Nível herd agora. Poxa vida, pastor, muito bom. 318 homens, 318 homens. Apenas com 318 homens venceu 5 reis, trouxe de volta ao seu sobrinho. Isso é coragem, isso é confiança de que o poder não estava nele, o poder estava em Deus. Ele manifestou a qualidade da intercessão. Quando é que ele se mostrou um intercessor? Exato. E o que ele fez? Intercedeu, né, com muito cuidado. Ele fala para Deus, não se irrite de perguntar só mais essa vez, né? Fique irritado. Se houver 100 homens justos, 50, 40, 10, e Deus diz, não vou destruir. Não vou destruir. E quando da destruição, Deus, né, graciosamente foi ao encontro de Ló para retirá-lo de lá. E Ló estava incomodado com a situação
de degradação, de pecado daquela cidade. Quando os anjos apareceram, ele falou: "Oi, graças a Deus, os anjos apareceram, agora mesmo que eu vou sair." Foi isso que aconteceu? Né? Ló estava enxergando que aquele não era o lugar para ele. Oi? Ele se sentia incomodado, com certeza, né? Porque a semente da fé estava no coração de Ló também. Ele se sentia incomodado pela degradação, pela miséria daquela cidade, né? Mas o texto vai mostrar o seguinte, que ele se demorou para sair. Foi necessário o quê? Que os anjos tomassem pela mão, puxassem: "Rapaz, sai daí, porque vem destruição, né? Vem destruição." Então notem, ele não estava percebendo quão grave era a situação e quão iminente era o juízo de Deus. Muitas pessoas que às vezes se distanciam de Deus também não percebem quão grave é a situação, quão eminente é o juízo de Deus. Pois não? Sim. É a famosa zona de conforto, né? Conversava com uma aluna essa semana e disse: "Olha, a zona de conforto não é necessariamente confortável. É simplesmente a permanência num lugar sem experimentar qualquer mudança. Mas às vezes o lugar pode ser muito ruim, só que parece confortável, porque você não quer ter coragem para mudar." E aí eu me lembrei de um relato que eu ouvi de uma mulher que foi torturada pelo regime militar. Ela disse que era torturada pontualmente, né, às 15 horas, por um homem que queria que ela confessasse algo que ela não tinha que confessar, né? Todos os dias, no mesmo horário, vinha um homem e a torturava. E aí, depois de um mês, foi dito a ela: "Olha, não vai ser a mesma pessoa que vem aqui ter com você." E ela disse que aquilo gerou a maior crise de ansiedade no seu coração. Por quê? Porque apesar de estar sendo torturada todos os dias, era confortável saber que aquele homem era um homem que a torturava. Quando ela soube que viria uma outra pessoa, ela teve uma crise de ansiedade, porque falou: "E agora? Né? O que será que vai acontecer?" Notem, ela estava confortável numa zona de extremo desconforto. E é isso que muitas vezes acontece conosco, nos achamos confortáveis numa zona de extremo desconforto. É o caso de Ló, confortável numa zona de extremo desconforto, né? Mas se Ló estava confortável, a mulher dele estava muito mais, né? Porque ela aparentemente queria ficar. E ficou. E acabou ficando mesmo, né? Conforme o relato da palavra de Deus. Saiu chamuscado, né? Mais um pouquinho. Mais um segundo e Abraão creu que ele seria pai, né? Sara, ou Sarai, porque Sara, o nome dela foi mudado depois. Sarai creu também? Riu, né? Riu. Abraão creu que Deus podia suscitar descendência a ele, mesmo sendo velho, né? Mesmo Sara tendo cessado, né, o seu período fértil, ele creu em Deus, ele creu que como as estrelas dos céus, como a areia do mar, assim seria a sua descendência. Ele creu no Senhor. Já Sara riu, né? E quando o anjo disse: "Olha, por que você está rindo?" Ela falou: "Não estou rindo não." "Está sim." Está rindo sim. Notem, meus queridos, é um crescimento na vida de fé. Mas talvez a maior evidência venha lá em Gênesis, no capítulo 22. Qual é essa evidência? Eu acho que capítulo 22 mesmo. Que evidência é essa? Que é o seu maior teste de fé. Quando Deus pede o seu filho, o seu único filho, e aí há uma tipificação de Cristo. O seu filho, o seu único filho em sacrifício, né? Abraão leva ao seu filho, o seu único filho, para sacrificar no Monte Moriá. O filho da promessa, o filho da velhice, né?
ele o leva para o altar do Senhor, né? Resolve consagrá-lo ao altar do Senhor. Esse é o lugar que nós devemos levar nossos filhos, é o altar do Senhor, né? Notem que Isaac o acompanha, né? E assim, algumas curiosidades no relato. Ele diz: eu e meu filho vamos ao monte para adorar e depois voltaremos. Notem a fé de Abraão. Ainda que Deus exigisse a morte do seu filho, ele cria que Deus o ressuscitaria, ou cria que Deus proveria o sacrifício em lugar do seu filho, né? E proveu, né? Quando o seu filho pergunta: pai, muito bem, estamos nós dois indo para o monte, tem aqui a lenha, tem aqui o cutelo, e onde está o sacrifício? Onde está o sacrifício? Pense como, né, o coração de Abraão, como é que ficou naquele momento, Fernando? Onde está o sacrifício, né? Isaac manifestou fé, obediência, né? Se tinha dúvidas onde estava o sacrifício, ele passou a não ter mais quando seu pai colocou num altar e o amarrou, né? E levantou sobre ele o cutelo e falou: pronto, o sacrifício sou eu, né? Mas Deus, né, disse: não te faças isto, não te faças isto. Virando para trás, viu um cordeiro preso pelos chifres, o sacrificou em lugar do seu filho, e aquele lugar foi chamado, né, Deus proverá, Deus proverá. E olha que figura maravilhosa de Jesus Cristo, né? Aquele que se sacrificou por nós, para que nós não precisemos morrer, mas tenhamos vida e vida eterna. Um teste de fé, e Abraão demonstra crescimento e desenvolvimento na fé. Às vezes nos assemelhamos a Abraão em nossas fraquezas, falhas, pecados, mas temos que nos assemelhar a ele em seu crescimento na vida de santificação. Quando Abraão tinha mais ou menos 98 anos, Deus disse a ele: anda na minha presença e ser perfeito, né? E aí está o segredo de uma vida de santificação. Eu e vocês nos aperfeiçoamos quando andamos na presença de Deus. Esse é o desafio. Deus não disse a Abraão: seja perfeito e então ande na minha presença. Ele disse: ande na minha presença e ser perfeito. Porque quando nós andamos na presença de Deus, a presença de Deus nos transforma. Nós vamos mudando, nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo e vamos conhecendo novidade de vida. Nosso maior desafio, nossa maior busca deve ser andar com o Senhor, para que a nossa fé se firme cada vez mais. Concluindo, a Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz do sol, que brilha cada dia mais até se tornar um dia perfeito. E esse deve ser nosso objetivo, desde o nosso chamado em nossa vida de arrependimento, fé e santificação. Brilhar cada dia mais até ser um dia perfeito. Nós não conseguimos imaginar e nem calcular as bênçãos que Deus pode derramar na nossa vida e na vida de outras pessoas através de nós. Nós não conseguimos imaginar até onde chegará a luz, né, e o testemunho. Nós não conseguimos imaginar. Eu li recentemente a história de um missionário que foi com sua esposa e com a sua esposa até, e com seu filhinho, até um local completamente inóspito na África. Eu trago para os irmãos um outro dia o nome desse pastor e da sua esposa. E na África tinha o centro missionário e eles resolveram alcançar uma tribo que não tinha tido contato nenhum com o evangelho, e o caminho era a pé, por meio da mata, né, por meio da selva. E quando eles chegaram naquela tribo, a reação da tribo foi completamente hostil. Não quiseram ouvir do evangelho, não deram acolhimento a eles. Ele teve que se refugiar numa casa feita com as suas próprias mãos, no meio do mato. A sua esposa estava grávida e os dois pegaram malária. Não havia sequer pessoas que vendessem alimentos para eles. Apenas um jovem se aproximou deles e esteve com eles. E ali
tempo de gravidez foi se adiantando e chegou os dias de dar à luz. Pela insistência daquele jovem, o chefe da tribo permitiu que ela fosse até a tribo dar à luz. Ela teve a criança, mas a criança faleceu. Aliás, ela teve a criança, mas ela faleceu no parto. A criança sobreviveu. E o pastor, então, ele caiu numa depressão profunda. Ele se afastou das missões e se afastou de Deus. Entregou-se à embriaguez, deu os seus filhos para os missionários que estavam no centro de missões e passou a viver longe do Senhor. Não se teve mais notícias dele. A sua filha, aqueles missionários a levaram até os Estados Unidos, foi criada por uma outra família. A sua filha casou-se com um pastor cristão, também se tornou missionária. E um dia ela leu uma notícia que tinha o sobrenome da família dela. E aquilo chamou a atenção. E aí a notícia dizia o seguinte, que havia um casal de missionários que tinha ido na África, e ela conhecia a história dos seus pais. E que quando no nascimento da filha a mãe havia falecido, e havia uma foto, né, lá da sepultura, onde sua mãe, né, havia sido sepultada. E ali constava que muitas pessoas naquele lugar tinham se convertido. Muitas pessoas tinham se convertido. E aí ela foi à procura de mais informações, de mais notícias, até chegar àquele jovem que fornecia a comida, que foi o único que acolheu seus pais. Ele disse: olha, Deus tocou na minha vida através da pregação dos seus pais. Eu entreguei a minha vida a Jesus, e o chefe da tribo entregou a vida a Jesus, toda a tribo entregou a sua vida a Jesus, né? E nós lá respeitamos muito a memória do seu pai, muito a memória da sua mãe, porque centenas e centenas de pessoas, né, mais de 100 mil pessoas, por causa do testemunho daquele homem, daquela tribo, haviam entregado a sua vida ao Evangelho. E a filha soube disso e foi procurar o pai, e disseram a ela: olha, seu pai está aí, mas não fale de Deus para ele, porque ele é revoltado com Deus, então ele não pode ouvir o nome de Deus. E aí ela disse, se apresentou, fala: olha, eu sou a sua filha, vim ao seu encontro. E ele manifestou alegria, felicidade por ouvir, né, que sua filha estava viva, que estava ali. E ela disse: olha, Deus fez algo maravilhoso, né? E ele falou: olha, não me fale desse nome. Ele tirou tudo o de mais precioso que eu tinha. Tirou a sua mãe e me tirou a você e o seu irmão de perto de mim. Ela falou: pai, então deixa eu contar a história. E contou que aquele jovem, o único jovem que se converteu através do trabalho dos dois, ele evangelizou toda aquela tribo, toda a tribo converteu-se, aquela tribo formou um grupo de pessoas que evangelizaram outros locais, e mais de 100 mil pessoas haviam entregado a sua vida por causa daquele casal, né, e por causa daquele sacrifício. E o pai voltou arrependeu-se, e o pai voltou-se para Deus e continuou servindo a Deus até o final da sua vida. Nunca sabemos onde pode chegar a influência de alguém que foi chamado por Deus e que respondeu esse chamado em fé e em obediência. Que o nosso legado, querido, seja usado por Deus para alcançar futuras gerações e levar muitas vidas a serem impactadas pelo poder de Deus, né? A promessa é até 1000 gerações daqueles que o temem e buscam. Amém? Deus abençoe. Alguma pergunta, queridos? Alguma colaboração? Hoje fiquei contente porque a gente fez bastante perguntas e os irmãos colaboraram, assim que é gostoso.